Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Língua Portuguesa e Literatura aqui do nosso Colégio Santa Maria, com os alunos da EJA do segundo ano do ensino médio. Bom, hoje nós falaremos sobre o romantismo no Brasil. Nós falamos na aula anterior sobre o romantismo de um modo geral, suas características gerais, por que ele surgiu, e agora a gente vai falar do romantismo aqui no Brasil, tá bom? Vamos começar então? Então, vamos entender primeiro qual era o cenário histórico, o que estava acontecendo no Brasil, no mundo, para que nós tivéssemos essa literatura romântica aqui. Então, nós temos uma característica muito interessante do contexto histórico, que é o nacionalismo. No mundo inteiro estavam acontecendo fenômenos de nacionalismo. Nós tivemos a independência dos Estados Unidos, vários países da América Latina buscando a sua independência. A gente sabe que esses países todos foram colonizados, né, pela Inglaterra, lá nos Estados Unidos, também aqui pela Espanha, aqui em volta, e no Brasil, colonizados aqui por Portugal. Então, todos esses países não queriam mais estar submetidos aos seus colonizadores. Então, começa um movimento nacionalista de independência em todos esses países. E isso aconteceu aqui no Brasil também, quando o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822. Nós declaramos então a independência do Brasil. O Brasil passou então a ser um país que cortou os laços com Portugal. Não queremos mais ser dependentes de Portugal. Nós queremos ter a nossa história, nós queremos ter a nossa própria vida aqui, não queremos ficar copiando mais Portugal. Nós queremos agora um Brasil com a nossa cara, o nosso Brasil. Então, por isso, foi preciso a definição de uma identidade nacional. Então, a literatura romântica, em princípio, ela começa se preocupando em definir uma identidade nacional. Ou seja, agora, essa literatura romântica, essa literatura, de um modo geral, que era sempre uma cópia dos modelos europeus, né? Então o Brasil copiava o barroco lá da Itália, copiava o arcadismo, tudo da Europa. Agora o Brasil fala, não, tá na hora da gente criar uma literatura com a nossa cara, com as nossas tradições, porque o Brasil é cheio de tradições. Então, nas nossas histórias, tem que aparecer as nossas tradições. A gente não tem que mais colocar as tradições europeias. Temos que colocar as nossas tradições. A nossa etnia, ou seja, essa mistura, né? Essa mistura do povo brasileiro com o índio, o negro, o português e os europeus. Então, toda essa mistura que é muito própria do Brasil, a gente tem que colocar isso na nossa literatura. A nossa língua portuguesa do Brasil, que é diferente já da língua de Portugal. A gente sabe que o nosso português brasileiro tem a mistura com as línguas indígenas. Então, na nossa literatura, tem que aparecer palavras que mostrem o nosso português do Brasil. Também uma literatura que mostre o nosso passado, os índios, né? Porque o Brasil, ele aqui era cheio de índio. Até hoje a gente tem, mas naquela época muito mais. Então a gente precisa falar do nosso passado. Qual que é o nosso passado? São os índios. Temos que mostrar na nossa literatura também os costumes regionais do Brasil. Cada região do Brasil tem lá as suas tradições, os seus costumes. Também falar da religião aqui no Brasil. Sempre o Brasil, desde a sua descoberta, quando os portugueses vieram para cá, a religião, a força da religião cristã aqui no Brasil e de outras religiões também. Então a gente tem que mostrar isso na nossa literatura. Tudo aquilo que faz com que o Brasil tenha um rosto próprio, nós temos que colocar na nossa literatura. Por isso que essa literatura romântica no Brasil, no começo, ela ficou conhecida como literatura nacionalista. Tudo bem? Acho que deu para entender, né? Então vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo. Quais foram os benefícios que o Império Português trouxe para o Brasil? Em 1808, nós tivemos a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Então, isso melhorou muito o nosso comércio, a indústria, a agricultura. Houve reformas de ensino, criação de escolas superiores, projeto de universidade, visitas de cientistas estrangeiros, livros, imprensa, jornal, biblioteca pública, museus, artes cênicas.
Então, olha só que coisa importante a gente colocar aqui. Com a chegada da família real para o Brasil deu um salto gigantesco. Foi uma evolução assim gigantesca. A gente sabe que o Dom Pedro Aliás, Dom Pedro não, perdão. Dom João VI estava lá em Portugal e ele veio então fugindo de Napoleão Bonaparte. O Napoleão estava entrando, invadindo os países lá na Europa, estava conquistando tudo, matando um monte de gente. Então o Dom João VI foi esperto, como aqui era a colônia de Portugal, eles falaram: opa, vamos para o Brasil. Então eles vieram e trouxeram toda a turma para cá. Só que assim, eles trouxeram um monte de coisa boa também e começaram a fazer o Brasil dar um salto gigantesco. Então, antes dessa independência do Brasil, a gente precisa reconhecer que Portugal ajudou demais também. Porque a chegada dos portugueses aqui, foi maravilhoso tudo isso, porque nos ajudou socialmente falando, a todo o nosso desenvolvimento tem aí uma guinada quando a corte vem para cá, tá bom? Essa, inclusive, aí é a nossa bandeira, era a nossa bandeira da época, a bandeira imperial. Você pode ver que tem a coroa, tem aí o café em volta, que era a nossa matéria-prima, era a principal matéria que nós tínhamos aqui no Brasil. Enfim, nós temos aí essa bandeira bonita que vai dar origem depois à bandeira que nós temos hoje, tá bom? Então, criou-se, a partir daí, uma literatura brasileira que era anticolonialista e antilusitana, ou seja, anticolônia, eles não queriam mais que o Brasil fosse uma colônia de Portugal, e eles então começaram a escrever uma literatura que mostrasse a cara do povo brasileiro e não mais uma literatura que se baseasse nos modelos portugueses e europeus. Então, o nacionalismo vai trazer várias características. O indianismo, ou seja, vai valorizar o índio, o regionalismo, as regiões, as culturas regionais, a história nacional, ou seja, a história do nosso país, o nosso folclore, a nossa língua, vai fazer uma crítica também aos problemas nacionais. Ou seja, agora a nossa literatura vai ganhar uma identidade. Nós vamos ter a nossa identidade literária. E aí começa então o romantismo no Brasil com a obra de Gonçalves de Magalhães, que foi a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Essa obra marca o início do romantismo no Brasil. E aí tem uma meditação, uma reflexão do próprio Gonçalves de Magalhães a respeito desta literatura, como devia ser feita. Ele diz assim, quanto à forma, isto é, a construção, por assim dizer, material das estrofes, e de cada cântico em particular, nenhuma ordem seguimos, exprimindo as ideias como elas se apresentaram para não destruir o acento da inspiração. Então o que ele está dizendo aí? Ele falou que agora a gente não quer mais ficar seguindo modelos. Agora, assim, da maneira que nós sentimos a inspiração para escrever os nossos textos, nós vamos escrever, sem ficar preso àquelas estruturas, né? Aquelas estruturas antigas e tal. Não, agora a gente vai criar uma literatura nova. Uma literatura do jeito que a gente pensar em fazer, a gente vai fazer. Sem precisar ficar seguindo nenhuma regrinha. E aí no Brasil, pessoal, essa é uma das partes mais importantes, tá? Nós tivemos aquilo que foi chamado de gerações românticas. Nós tivemos 3 gerações do romantismo aqui no Brasil. 3 gerações. O que significa 3 gerações? 3 períodos. Tá? Então, o primeiro período da literatura romântica no Brasil foi o período nacionalista. O que se valorizava nessa época, nesta literatura primeira aí, romântica no Brasil? O indianismo e a religiosidade. Então, a figura do índio vai ser destacada. Então, nós vamos ter várias obras deste período que vão mostrar a figura do índio como o nosso herói nacional. Então, a partir de agora, o índio é aquilo que mais vai representar o povo brasileiro. Porque eles falaram assim, olha, a gente precisa escolher um personagem que mais nos represente. Então, eles entenderam que o índio era a figura que mais representava o brasileiro. Então eles escolheram os índios. Vocês vão encontrar lá aquela Iracema, o Guarani, várias obras que vão falar do índio. Tá? E o índio vai ser sempre mostrado como uma pessoa corajosa, honrada, uma pessoa. Eles vão sempre mostrar um índio assim, não um índio selvagem, mas um índio
honrado, sabe? Corajoso, guerreiro. E também a religiosidade vai aparecer muito nesse período também, porque é óbvio que a gente estava falando que o Brasil ele foi construído, edificado sobre o cristianismo. Então a gente vai ver aí muito do cristianismo aparecer também. Os dois autores principais deste período inicial foram Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, que vão falar muito sobre esses temas. Depois, pessoal, nós passamos para a segunda geração. Passou o período do índio e tal, começa a segunda geração, que foi conhecida como geração ultrarromântica. Ultrarromântica. Ultra é o extremo do romântico. Neste período, vão se falar sobre o egocentrismo, o eu, o pessimismo, a morte. Então agora, essa geração, que foi inclusive conhecida como geração perdida, essa geração que tinha como escritores Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, esses caras eles vão seguir uma onda de uma literatura que veio da Europa, veio principalmente da Inglaterra. Tinha um cara chamado Lord Byron. O Lord Byron, ele era um inglês que ele ficava falando de coisas assim tenebrosas, né? Falava de morte, de cemitério, de pessimismo, de angústia, de tristeza, todos os temas assim pesados que você pode imaginar ele falava. E uma galerinha aqui do Brasil resolveu entrar na onda. Então eles começaram a fazer uma literatura também assim, que falava sobre esses temas. Tá? Então a maioria deles morria jovem porque eles se entregavam aos vícios. Então eles falavam de vício, falavam de beber, de se drogar. Geralmente esses carinhas eram jovens que se reuniam para ficar bebendo e aí eles faziam poesia. Tá? Então essa é a segunda geração. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, essa geração fazia poesias que falavam da mulher morta. Então o cara era atraído pela mulher que estava morta, gelada, fria, no caixão. Então o cara era apaixonado pela mulher que estava morta. Tá? É uma geração meio maluca mesmo. Só que aí, pessoal, cansou essa história toda, né? E aí surgiu então a terceira geração romântica, muito importante, chamada de geração condoreirista, né? Ou condoreirismo. O que eles faziam? Esses poetas começaram então a mudar a forma de fazer a literatura romântica e transformaram aquela literatura pessimista numa literatura que mostrava os problemas sociais e eles faziam então uma denúncia política e social dos problemas aqui no Brasil. Então eles falavam principalmente sobre o problema da escravidão. Nós estávamos aí já chegando quase ali pertinho do momento da abolição da escravatura, então nós temos alguns poetas, dentre os quais o mais importante, Castro Alves, que vai escrever a obra Navio Negreiro, acho que você já deve ter escutado falar, e ele vai então começar a mostrar nos seus textos o problema da escravidão, como que os escravos africanos eles eram tratados, como eles vinham para cá naqueles navios negreiros e muitos deles morriam na viagem. Então o Castro Alves vai mostrar este grande problema, o que vai também colaborar para a abolição da escravatura. Deu para entender até aqui? Ok? Então eu acho que dá para a gente parar nessa aula, nesse tópico, tá? Sobre a literatura romântica no Brasil. Deu para entender então, pessoal, por que surgiu o romantismo no Brasil? Então era uma época de independência em todos os países aqui da América Latina, da América Central, da América do Sul, América do Norte também. E aí o Brasil entra nessa onda, quer romper os laços com Portugal, quer ter uma literatura que mostre a sua cara, que tenha uma identidade nacional, por isso que é chamada de nacionalista, que mostre nossas tradições, nosso folclore, nossa maneira de ser, nossa língua brasileira. E então eles começam a escrever. E aí essa literatura vai se subdividir em três partes. Primeira geração, fala do índio e da religiosidade. Segunda geração, que é a ultrarromântica, que fala da morte, do desespero, da angústia. E a terceira geração, que começa a denunciar os problemas sociais, principalmente da escravidão. Beleza? Então, pessoal, é isso. Essa nossa aula aqui, eu gostaria de só mostrar para vocês mesmo como era a literatura romântica no Brasil, por que ela surgiu e quais eram as suas características. Bom,
Por hoje é só, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta o vídeo, mande mensagem, pergunte, anote tudo aquilo que você perceber que é importante e eu desejo a você então bons estudos. Até a nossa próxima aula.